Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente nessa casa de estudo, dando prosseguimento, ao nosso trabalho aqui de perguntas e respostas. E hoje, como já anunciado, nós vamos refletir em torno da lição 122 do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E como o título já sugere, o tema ele ressalta a importância do estudo, a importância do conhecimento, a importância da construção do saber para a nossa evolução espiritual. Nesse sentido, para que a gente possa estar dando início à nossa reflexão, eu trago à tona a primeira frase de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma frase de rodapé, muito significativa e que resume bem todo o corpo doutrinário em que a doutrina espírita se assenta, que é a frase que a espiritualidade nos coloca o seguinte: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, com essa frase, nós verificamos que a espiritualidade começa a nos propiciar elementos para uma distinção entre fé e crença. Porque existe uma grande diferença que nós podemos estabelecer para a compreensão desse tema, que é a diferença fundamental existente entre fé e crença. Porque se a fé, para que ela seja inabalável, ela precisa encarar a razão, e razão nada mais é do que a nossa faculdade de pensar, e quando essa razão ela atinge a sua plenitude, ou atinge altos níveis de condição de pensamento, ela é muito exigente com as explicações de tudo. Então, uma fé que possa não se abalar no enfrentamento da nossa capacidade de raciocinar, da nossa capacidade de pensar, dentro de todas as transformações científicas e filosóficas que o mundo sofreu a partir do Renascimento, ela precisa comportar uma gama de conhecimentos. Então, a fé, ela exige determinada quantia de conhecimento, determinada quantia de saber, a fim de que ela se torne forte o suficiente para encarar as exigências do pensamento humano, que dentro da atualidade, com tanta efervescência científica e filosófica, já não se sustenta com explicações simplistas, já não se sustenta tanto com explicações que não se adequam, vamos dizer assim, àquelas construções ou aquelas edificações da ciência e da filosofia, todas essas conquistas do campo da razão. É por isso que eu gosto muito de uma frase que está no 8º parágrafo do prefácio do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. A frase que inaugura esse 8º parágrafo do prefácio do livro diz o seguinte: hoje já não cogito mais de crer, porque sei. Então o saber é diferente da crença. Toda crença é uma aposta cega. Toda crença é uma aposta cega. É uma aposta que não se assenta em uma certeza que só o conhecimento é capaz de dar início dentro de nós. Então, crença é, por exemplo, você vê o céu nublado e você falar assim: poxa, eu acho que vai chover. E aí não chove, a sua crença caiu na descrença. Você descrentou de uma hipótese. Por quê? Você não tem o devido conhecimento de meteorologia. O meteorologista, dificilmente ele se enganaria com isso. Por quê? Ele tem determinado conhecimento daquela situação. E por isso, ele guarda mais certezas do que incertezas. No campo da fé, não é diferente. Nós precisamos adquirir determinada gama de conhecimento, a fim de que nós possamos
entender bem os processos das leis divinas e fortalecer a nossa força interior em uma mudança de postura. Agora, é importante nós refletirmos o seguinte: como o nosso conhecimento ele se encontra em construção, a nossa fé também se encontra em construção. Já que a fé exige conhecimento e o nosso conhecimento ele é inacabado, aliás, nós somos inacabados tanto no nível sentimental como no nível cognitivo do conhecimento e do saber. Nós estamos por se fazer, se construir. Já diria um filósofo, o Mário Sérgio Cortella, que tem uma frase que diz o seguinte: quem nasce pronto é sapato, nós nascemos inacabados, ou seja, sapato nasce pronto e vai se desgastando. Nós somos o contrário, nós nascemos inacabados e vamos nos construindo. Nós vamos nos construindo a nível intelectual, nós vamos nos construindo a nível sentimental. Então, como a fé ela exige determinada dose de conhecimento, nós sabemos que a nossa fé ainda é vacilante, porque o nosso conhecimento é vacilante. Então, até nós chegarmos naquela condição da fé inabalável, segundo preconizava Jesus, capaz de remover montanhas, nós precisamos de um longo processo de construção de conhecimento até nós podermos atingir aquilo que a espiritualidade denomina como sendo sabedoria. Aliás, é Leon Denis que faz essa definição ali no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala que o amor e sabedoria são as duas grandes asas da nossa evolução espiritual. Mas o que antecede o amor? O sentimento. E o que antecede a sabedoria? O conhecimento. Então, quando o nosso conhecimento ele vai sendo edificado e ele chega a um ápice da sua edificação dentro de nós, nós já começamos a transitar para o campo da sabedoria. E quando os nossos sentimentos eles se expandem e se intensificam ao nosso entorno, nós começamos a nos aproximar daquilo que um dia será o amor. Então, isso é muito importante nós compreendermos, a fim de que a gente não possa confundir crer de saber, crença e fé. Então, essa transição, e aí eu já entro um pouco mais no tema de hoje, da crença, que faz parte da maioria de todos nós, que ainda estagiamos muito no campo da crença, para o campo da fé, exige estudo. O estudo, ele é uma das principais ferramentas que vai proporcionar para todos nós uma transição da crença para aquilo que a gente pode conceber como sendo fé. Então, é somente através desse estudo, principalmente, dessa busca teórica de compreender a vida, vamos dizer assim, que a gente começa a abandonar o campo da crença e alcançar o campo da fé. E quando a gente alcança esse campo da fé, a nossa fortaleza interior ela passa a ser muito maior. É claro que a edificação do conhecimento e da fé, ela não vem somente pelos estudos. É claro que a experiência também, ela desempenha um papel significativo na nossa fé. A nossa experiência pessoal, não só o estudo. E eu acho que essa mescla entre estudo e experiência, em que nós vamos edificando em nós aquilo que a gente pode conhecer como fé. Porque existe algumas convicções que elas só conseguem ser fomentadas na nossa intimidade a partir do ponto em que eu experienciei determinada situação. E aquela situação me gerou um aprendizado e, portanto, um certo crescimento. Quando eu não me revolto pela experiência ser mais ou menos asperosa, vamos dizer assim. Eu vou contar um exemplo da minha vida pessoal, que foi o seguinte, ela tem engraçado e se fosse uns anos atrás eu sentiria vergonha de contar. Como eu hoje já estou um pouco sem vergonha, eu vou contar para vocês, só para que a gente possa exemplificar que também a experiência é fator de conhecimento. Eu pequeno, tinha ali aproximadamente 5, 6 anos de idade, muito curioso, gostava muito de bicho, né? E
eu, nessa minha curiosidade, uma curiosidade ingênua, aliás, Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, ele fala o seguinte, que o grande objetivo de nós, seres humanos, inseridos nessa busca de construção do saber, é transitar, é passar de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica, uma curiosidade crítica, científica. Mas essa curiosidade ingênua faz parte de todas as crianças, né? Assim deve ser. E eu virei para minha mãe e perguntei para ela o seguinte: mãe, o mel que a gente compra vem da onde? Vem da bundinha da abelha? Aí ela deu uma risada gostosa, falou assim: não, o mel não vem do traseirinho da abelha. É um monte de outro processo. Aí ela não me explicou pela complexidade, né, e por estar ciente da minha limitação de entender aquilo. Mas ela deu um pequeno sorriso e me explicou de qualquer jeito. E nunca se deve explicar coisas de qualquer jeito para crianças, né? Então, em determinado momento, né, eu vi uma abelhona bem passeando na varanda do quintal da casa da minha avó. Falei assim: quer ver? Eu vou ver agora se dali tem mel. Cheguei, apertei a bunda de abelha, tomei uma ferroada terrível, né? E aprendi que dali não sai mel. Então, a experiência, ela também serve para nos mostrar determinadas situações e nos gerar determinados aprendizados. Não é só pelas vias do estudo que nós vamos edificar o nosso conhecimento, o nosso saber. A experiência prática, vamos dizer assim, ela também é fundamental a fim de que a gente possa construir isso. Para que um universitário ele adquira o seu diploma, ele precisa de passar vários anos na universidade, recebendo todo um arcabouço teórico para o exercício da sua profissão, mas ele também precisa passar pelo estágio. O estágio onde ele vai poder exercer e vai poder dar significado ao seu conhecimento. Porque todo conhecimento, ele precisa fomentar significado. E esse significado, ele só vem através de uma experimentação prática. Então, nós vamos percebendo, né, que conhecimento e prática, fé e obras, segundo o dizer do apóstolo Paulo, eles caminham mais ou menos juntos. Então essa, a meu ver, é uma importância fundamental que o conhecimento nos proporciona, porque ele se trata de uma libertação, vamos dizer assim. Porque através dele a gente passa a compreender o porquê que a gente faz aquilo que a gente está fazendo, a gente passa a compreender o porquê dos acontecimentos, nós passamos a ter discernimento sobre inúmeras situações da vida. E esse discernimento gera em nós menos angústia. Quanto menos você entender os processos pelos quais você está atravessando, mais angustiado você vai ser. Quanto menos você entender a dificuldade, quanto menos você entender aquilo que você está fazendo, o porquê que você está fazendo, mais angustiado você vai ser. Porque você vai ser revestido de ações vazias. Porque se você não sabe o porquê, você faz de uma maneira cega, você faz de uma maneira aleatória, e no primeiro vendaval, muitas vezes você é desviado daquilo a que você se propôs. Pelo fato de ainda não ter edificado em si o conhecimento do porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, quando eu falo que o conhecimento ele dá significado, é porque ele nos explica o porquê das coisas. E mais, ele só não nos explica o porquê, mas ele nos dá uma certa diretriz de como fazer. E isso é imprescindível para a gente poder compreender o tema. Porque conhecimento só não te explica o porquê, mas também te aponta o como. E isso é fundamental. Porque por mais que a criatura ela tenha boa vontade, o raio de ação dela será muito estreito se o nível de conhecimento em que ela possui também for estreito. Você vê grandes transformadores sociais, você pega um Martin Luther King, por exemplo. Ele só fez o que fez porque ele tinha determinado conhecimento de uma realidade social que o cercava. Senão,
penetração dele, vamos dizer assim, a ação política dele, aqui eu estou falando ação política, no sentido de movimentação na polis, né? Seria muito limitado se ele não tivesse o conhecimento daquilo que estava se passando, das dificuldades, se ele não tivesse uma visão crítica do seu contexto histórico. Por mais que ele tivesse boa vontade, por mais que ele tivesse amor no coração, pouca transformação, ele conseguiria ser capaz de fazer se um certo conhecimento não viesse junto com aquela intenção de mudança. Você pega Nelson Mandela na África, se ele também não tivesse um conhecimento, né, complexo da situação do apartheid, né, dos ingleses, dos africanos, sul-africanos sobre o jugo inglês, ele também, pouca transformação, geraria ali. Mahatma Gandhi, na libertação da Índia, ele também, se ele não tivesse uma formação intelectual, a bondade dele, vamos dizer assim, perderia força. Porque uma coisa acompanha a outra. Quando Emmanuel ele coloca para a gente nessa lição a importância do estudo, ele está falando do seguinte: você precisa potencializar a sua ação. Então, quando a gente sabe, a gente potencializa. E é mais difícil nós nos desviarmos dos nossos objetivos, porque eles são revestidos agora de significado. Então, essa lição talvez ela seja fundamental para a gente compreender até a nossa participação na doutrina espírita, que possui uma série de informações que muitas vezes nós desconhecemos, pelo fato de estarmos acostumados a uma posição mais cômoda. Aquela posição mais cômoda de tudo ter que chegar a mim pronto. E essa é uma dificuldade do nosso despertar para o interesse dos estudos. Porque existem alguns obstáculos que se apresentam a isso. Primeiro, porque o estudo e a busca do conhecimento, ele te pede um certo exercício da vontade, da sua vontade. E vontade é algo que vai em contramão àquilo que a gente conhece como sendo desejo. Uma coisa é vontade, outra coisa é desejo. Desejo é um impulso do corpo, vamos dizer assim. Vontade é uma deliberação da sua razão. No desejo você busca uma satisfação imediata. Na vontade você já reflete sobre uma satisfação futura. Então, o desejo dentro de nós, ele sempre se conflitua com a vontade. Então, muitas vezes eu tenho que acordar cedo para estudar. Qual que é meu desejo? E o tempo está frio, está chuvoso, eu estou com sono. Meu desejo é o quê? Permanecer na cama. Agora, minha vontade, que é algo que vai na contramão ao desejo, já é a nossa capacidade de refletir em benefícios futuros para a minha vida, já é ir. Quer dizer, eu tenho a vontade de ir e o desejo de ficar. Então, vamos dizer assim, esse contraste, que é um contraste que marca a nossa individualidade, ele também se aplica no campo dos estudos. Porque muitas vezes eu tenho desejo de receber tudo pronto, né? E é por isso que eu prefiro passar longe de livros e vir assistir mais palestras, mais estudos e tal. E o desejo, né? E a vontade, que é já aquele imperativo que você tem, que te empurra para frente. Então, sempre que a gente está falando de estudo, a gente está falando de uma certa vitória da nossa vontade sobre o nosso desejo. Mas isso também, muitas vezes, é sempre um processo meio complexo de se adquirir. Mas, uma vez adquirido, a nossa vida ela passa a ser outra. Nossa vida ela passa a ser outra. Porque nada mais feliz do que aquele que sabe e compreende a sua própria vida e que a partir daí começa a reverberar, começa a refletir aquilo por fora, beneficiando também os demais. Então, um obstáculo do estudo é a questão do nosso desejo em contramão à nossa vontade. Um outro obstáculo que eu acho importante ressaltar antes da gente ler a mensagem é o próprio materialismo. Porque muitas vezes a gente pensa
e isso é até fomentado pela nossa educação doméstica, de uma cultura extremamente voltada para o dinheiro e tal, que nós precisamos primeiro resolver os nossos problemas materiais, né, para poder tratar de ficar inteligente depois. Né? Como se cultura ela fosse produzida através de poder econômico. Né? A gente sempre relaciona cultura com poder aquisitivo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se fosse assim, a Grécia, no tempo de Platão, no tempo de Aristóteles, jamais teria espargido para o mundo, vamos dizer assim, todo um conhecimento que influencia a humanidade até hoje. Porque a Grécia, na Atenas, no período de Sócrates, de Aristóteles, passava por um período de crise da democracia, parava um debacle na economia, e, no entanto, surgiu a Academia de Platão, por uma iniciativa popular, surgiu o Liceu de Aristóteles, ou seja, a efervescência de um pensamento ocidental, ele surgiu num pensamento de crise. Agora a gente acha que é o contrário, que a gente precisa estar num momento de calmaria social, de calmaria econômica, em que todos têm acesso a tudo, em que todos têm acesso a bens de consumo, para que a gente possa desenvolver em nós cultura. Esse é um pensamento totalmente equivocado, porque a cultura ela não pode ser uma cultura utilitarista. Ela precisa de ser uma cultura utilitária. É diferente. Uma cultura utilitarista é uma cultura que busca, um conhecimento que busca você saber para que o mundo ele possa te retribuir, de certa forma, pelaquilo que você sabe, pelaquilo que você procurou estudar. Uma cultura utilitária é uma cultura, um conhecimento utilitário, é um conhecimento em que você busca saber para você doar para o mundo. Então, um espera receber, o outro já caminha pelo campo da doação. Um se prepara para receber, outro se prepara para doar. Então, cultura, a gente jamais pode encarar sobre esse prisma do materialismo, porque senão a gente se congela também. Se conhecimento dependesse de dinheiro, né, o nosso Brasil não teria saído muito do lugar. Por quê? Se for pegar Machado de Assis, se você for ver a condição socioeconômica de Machado de Assis, era precária. E, no entanto, teve uma produção literária, cultural significativa. Maior escritor do Brasil. Lima Barreto, Graciliano Ramos. Então, assim, poucas vezes nós tivemos uma situação em que pessoas abastadas produzissem cultura. Então, essa visão de que eu preciso resolver os problemas, é uma visão um tanto quanto equivocada e é um obstáculo na nossa busca de compreender. É um obstáculo na nossa busca de saber e de edificar em nós o conhecimento. Então, é importante com que a gente reflita sobre isso, a fim de que a gente possa compreender essa questão do conhecimento e prática, e da construção dele. Emmanuel, na lição 122, ele coloca algumas informações que eu não vou deixar de ler para vocês, porque ela traz um conteúdo muito importante para a gente prosseguir na nossa reflexão. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, está o seguinte registro: e vós também, pondo nisso mesmos toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E aí Emmanuel vai comentar o versículo, explicando ele. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus, mas porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhe comungasse o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome.
Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos, abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo também é indispensável saber para que devemos ser bons. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Então, o discernimento ele é imprescindível para que eu possa saber essas duas questões já colocadas anteriormente por nós. E ele não só nos analisa saber como e porquê, como ele passa a te relacionar a um catálogo de responsabilidades. Porque toda a gama de conhecimento adquirido, ela tem uma prática correspondente, vamos dizer assim. Então, quanto mais for dado, mais será cobrado. Naquilo que Jesus dizia, tem a ver com esses diferentes níveis que a gente possui de compreensão da realidade, de compreensão da vida. Porque dependendo da gama de conhecimento que você tem, você vai ter que corresponder num sentido prático, relacionando e correspondendo àquela situação cognitiva e intelectual que você já possui. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que a fé sem obras é uma fé morta. É uma fé morta. Por quê? Se a fé ela exige saber, esse saber ele precisa colocar mãos à obra. E essa obra não é uma obra exterior, não. Porque lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos também relata o seguinte, que o reino de Deus ele é obra divina no coração do homem. Então, quando a gente fala que o conhecimento, ele exige de nós obras, ele exige de nós edificações, primeiramente essas edificações elas devem ser internas, de construções, de rearticulações, de modificações no campo do sentimento. Então, o conhecimento, pelo fato dele fomentar um autoconhecimento também, ele te pede para que você possa trabalhar o seu coração a fim de que o seu saber não se torne incoerente com a sua vida, porque não existe nada mais desanimador para si mesmo em relação à prestação de contas para a própria consciência e para os outros que te observam, a não correspondência do seu conhecimento com a sua vida prática. É muito frustrante para os outros e principalmente para nós mesmos. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale a pena repetir para que a gente possa estar ilustrando o tema da noite. Eu me encontrava num supermercado, numa padaria, e eu estava numa fila relativamente grande, extensa, e naquele momento eu estava atrasado, eu estava com fome, não tinha pão, porque ainda estava no forno, a fila estava grande, eu estava querendo sair, porque estava com pressa, fiquei indignado com aquela situação, um atendimento péssimo, e aí o que aconteceu? Eu fui querer reclamar para a senhora que estava na minha frente, porque é uma forma de se extravasar, né? Quando você reclama para alguém uma indignação, parece que dá um alívio você colocar para fora, né? Algum ponto que está te incomodando ali e tal.
E aí eu fui falar com a senhora que estava na minha frente, fui falar, que absurdo, né? Isso aqui que acontece, a gente vem aqui, já paga caro na mercadoria, ainda tem esse desrespeito. Antes de eu falar, ela se antecipou a mim e falou assim, você é o Ives que faz palestra? Aí eu falei assim, sou. Quem disse que eu falei alguma coisa? Fiquei caladinho. Por quê? A gente, para que a gente não caia em incoerência, a gente precisa ter uma determinada vivência dentro daquilo que a gente sabe. Então, assim, eu fiquei calado, porque imagina se eu falo, depois vira para mim e fala assim, mas você estava lá falando de paciência, hein, senhor? E agora? Cadê? Isso desanima muito mais as pessoas, sabe? Não só as pessoas, como a nós mesmos, quando a gente está inserido naquelas situações em que ninguém pode nos ver, mas que a consciência registra. E aí a gente se sente culpado. Por quê? De onde nasce a culpa? A culpa nasce por determinada compreensão, por determinado entendimento, da qual a sua ação prática não conseguiu corresponder, ou então foi em sentido contrário. Quando você tem determinado gama de entendimento, e você cometeu uma atitude em que não corresponde àquilo ali, que vai na contramão, você tende a se sentir culpado. E a acusação da consciência é uma acusação muito pior do que a acusação de um semelhante. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e perde o sono, pelo fato de você ter cometido alguma injustiça, você ter se prestado a determinada incoerência, isso é muito doloroso. Mais de que alguém te apontar o dedo e te dizer, é isso, isso e isso. Você é assim, assim, assim. Eu acho que o maior cobrador que todos nós temos é a nossa própria consciência. Porque é ali que está escrita as leis de Deus, né? As leis de Deus, elas se estabelecem ali como sendo uma espécie de juiz a nos determinar, né, que eu não estou indo bem, que eu preciso tomar um outro caminho. Então, quando a gente fala dessa mudança interior, né, correspondente ao nosso conhecimento, é para que nós possamos crescer de forma e que nosso conhecimento ele acompanhe mais ou menos uma prática, ele não se distancie tanto. A grande tragédia existencial que a gente pode ser acometido é quando o saber ele se distancia da moralidade. Quando o conhecimento ele se avança muito mais do que a sua capacidade de corresponder àquilo que você já sabe, começa a haver aí, então, os nossos comprometimentos espirituais. Então é preciso que a gente busque constantemente uma aproximação. O conhecimento, ele sem dúvida, ele caminha sempre um pouco à frente, mas cabe a nós um esforço de correr atrás, ainda que tardiamente. É por isso que Allan Kardec ele coloca que o conhecimento ele antecede a transformação moral, porque o conhecimento ele te dá a diretriz, ele te dá roteiro seguro para você poder agir. Mas para que você possa poder agir, você precisa primeiro considerar a importância e a necessidade dessas boas obras edificadas dentro de você mesmo. E a partir do momento em que a gente edifica dentro de nós, através de muito sacrifício, porque para que a gente possa obter virtudes, a gente não faz uma simples oração e aquela virtude cai do céu. É preciso todo um processo de conhecimento que antecede aquela virtude, até para você saber se aquilo que você acha ou que você julga que está sendo virtude, seja realmente virtude. Jesus, no Evangelho de João, ele diz o seguinte, cuideis para ver se a luz que age em ti não seja trevas. Cuideis para perceber se a luz que age em ti não seja trevas. O que ele está querendo dizer com isso? Que muitas vezes as nossas virtudes, elas são uma construção mental que a gente faz, que a gente supõe ter. E a gente supõe ter pela uma falta, muitas das vezes, de uma conceituação exata daquilo que representa a paciência, daquilo que representa o verdadeiro perdão. Porque às vezes eu acho que eu perdoei alguém e eu não perdoei. O conhecimento, ele te proporciona o entendimento de saber se você realmente perdoou. Às vezes eu falo assim, eu sou paciente, mas é porque eu não sei o que é paciência, eu não sei qual que é a definição de paciência.
Às vezes eu acho que eu sou caridoso, mas eu não sei qual que é a definição. Eu não sei o que precisa ser para ser caridoso. Eu simplesmente me julgo ser caridoso. Cuidado para que a luz que age em para perceberes, se a luz não age em ti, que age em ti não seja trevas. Então muitas vezes a gente acha que a nossa luz é uma luz que está iluminando, mas na verdade se trata de um grande buraco obscuro que está muitas das vezes nos iludindo sobre a nossa verdadeira posição evolutiva. Então o conhecimento, até no campo de demonstrar que aquilo que você está sentindo é verdadeiro, ele é importante, ele te dá direcionamento. Então, dentro dessa realidade que a doutrina espírita nos apresenta, ela passa a fazer com que nós saiamos de uma posição mais cômoda de aguardar um heroísmo fácil. Porque nós fomos educados por uma teologia tradicional a um reino dos céus através de uma conquista muito fácil. A doutrina espírita vem nos apresentar o seguinte: não é tão fácil assim como você está pensando. É porque por isso que muitas pessoas preferem outras doutrinas que não o Espiritismo, porque o Espiritismo ele te exige e ele te instrui acerca das dificuldades da evolução espiritual, das dificuldades da sua ascensão enquanto espíritos imortais. Ele te fala que nenhuma virtude vem por passe de mágicas. E muitas vezes a gente chega na casa espírita o seguinte, pensando assim: eu quero que esse problema ele saia de mim, eu quero alcançar uma graça, a fim de que eu possa resolver determinada situação na minha vida. E a gente vem com esse propósito de que aquele problema, que aquela adversidade seja tirada de nós com a mão. E a doutrina espírita vem falar assim, depende de você. Depende da sua mudança, depende de uma certa diretriz, de um certo caminho que você precisa trilhar, a fim de que você possa obter isso que você está pretendendo. Aí, é difícil assim? Isso quando não fala o seguinte, o problema era tudo que você precisava. Quer dizer, isso é muito novo para nós. Imagina você chega com um determinado problema e você expõe a situação e a pessoa te vira aqui, esse problema aqui, ele está sendo muito importante para você. Esse problema aqui, ele está sendo fundamental para o seu crescimento. Por quê? Muitas vezes a gente não está percebendo, mas aquela situação adversa tem nos tirado do lugar, tem nos tirado de uma posição de comodismo, por exemplo. Às vezes, uma situação dolorosa, ela só surge porque nós nos habituamos em determinado comodismo, e a partir do momento em que a gente estaciona em determinado lugar, o incômodo, ele chega com o passar do tempo. Vocês estão sentados aí, confortáveis na cadeira, que todos vocês estão sentados, né? Acomodados, confortáveis. Mas vocês ficam confortáveis aí durante 1 hora no máximo. Se vocês tiverem que ficar sentados aí durante 12 horas, durante 5 horas, vocês já vão precisar levantar por determinado incômodo que vocês vão começar a sentir. Então, toda vez que o espírito se acomoda, no sentido da sua evolução espiritual, vem um incômodo, para que ele possa, vamos dizer assim, se sentir formigado, e ele possa se levantar. E ele possa, muitas vezes, superar obstáculos atingindo uma condição espiritual superior. O filósofo Nietzsche já dizia, né, tudo aquilo que não me mata me deixa mais forte. E isso acontece também com as nossas experiências, com as nossas situações adversas. Então, com o conhecimento, a gente passa a compreender esses processos, essa importância de uma certa diligência no labor que a gente deve empreender de edificar as nossas virtudes, de edificar as nossas qualidades morais, não esperando que nenhuma graça divina nos atinja por assalto, compulsoriamente. Porque toda construção íntima, ela é de nossa responsabilidade e depende exclusivamente de nós. Tem até uma história para a gente ilustrar isso.
que tinha um senhor que ele colocou o seu sítio à venda, ele colocou o seu terreno à venda. E ele colocou uma placa na porteira que dava para uma rua de terra, vende-se, né? Para que os outros fazendeiros que tivessem ali ao entorno pudessem estar observando ali e surgisse um possível comprador. E aí ele estava ali perto da porteira, né? Observando a paisagem, e passou um cidadão na estrada ali, olhou e falou assim: vem cá, você está para vender esse sítio? Ele falou assim: estou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, essa terra aí, esse sítio, ele dá mandioca? Ele falou: dá não, senhor. E dá batata? Dá não, senhor. E dá milho? Dá não, senhor. Dá jabuticaba? Dá não, senhor. Dá manga? Dá não, senhor. Nada que se plantar nesse terreno dá? Ele se plantar, dá. Então, às vezes a gente chega na casa espírita, pergunta: essa doutrina dá paciência? Dá não, senhor. Essa doutrina nos proporciona capacidade de perdoar? Proporciona não, senhor. Nos proporciona caridade? Não, senhor. O que eu preciso? Plantar. Construir. Então, é uma doutrina em que te dá autonomia, te dá responsabilidade pelos próprios atos. Portanto, te proporciona maturidade no seu crescimento espiritual. Quanto mais imaturo é o espírito, mais ele transfere responsabilidade, mais ele se julga injustiçado, mais ele coloca a culpa nos outros pelos próprios infortúnios. E isso é um vício da alma. É um vício da alma. Então, nós precisamos compreender que nós obtemos o alívio, sim, a partir do momento em que nós buscamos esse alívio. Mas cura espiritual depende única e exclusivamente de nós. Jesus, ele dizia uma frase muito significativa: vinde a mim, todos vós que estáis fracos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala eu vos curarei, ele fala eu vos aliviarei. Alívio é diferente de cura. O alívio todos nós recebemos a partir do momento em que a gente toma um passe, a partir do momento em que a gente toma uma água fluidificada, a partir do momento em que a gente escuta uma palestra edificante, em que o orador fala, às vezes fala bobagem durante 1 hora, mas fala um ponto que me tocou em algum aspecto específico da minha vida. Isso é alívio. Mas a cura, ela depende única e exclusivamente de nós. Porque se nós adentrarmos, né, essa busca, por exemplo, numa casa espírita, mas pode ser em qualquer templo religioso, e nós obtemos um determinado alívio, e ao sairmos daqui, reincindirmos em velhos hábitos mentais, nós vamos estar constantemente em busca desse alívio. Nós vamos estar constantemente em busca de uma cura que não chega nunca, porque eu estou caminhando no sentido errado. Então, é dentro dessa perspectiva que somente o conhecimento nos proporciona, e a gente precisa estudar para adquirir o conhecimento, é que a gente vai nos atentar para essa responsabilidade individual do nosso crescimento. Eu espero ter transmitido aqui rapidamente aquilo que a mensagem teve a nos oferecer, interpretando-a para vocês da maneira que me foi possível, desejando a todos muita paz e até uma próxima oportunidade.